pensada para além de uma questão de método, para além de uma questão didática. Ela precisa ser pensada em seus conceitos, em seus princípios, em suas categorias. E aí ele vai falar das categorias de totalidade concreta em contraposição à totalidade única e vazia. Então, é um texto bastante denso. Ô, Zirlei, eu vou falando, e aí você vendo aí onde eu estou, tá bom? Não vou pedir para você mudar, não. Ele é um texto denso, por quê? Porque ele trabalha um conceito que também é muito denso de totalidade, que é um conceito que ele traz lá de Kozik, Carol Kozik, do conceito de totalidade. E ele vai fazer isso logo nas primeiras 4 páginas do texto, vai fazer você entender e compreender um pouquinho sobre esse conceito de totalidade. Então, o Frigoto, ele começa o texto dele falando que a interdisciplinaridade é uma necessidade. E aí eu fiz um recorte, eu acho que está aí, deixa eu ver se o slide está aí, de um pedaço do texto que diz, ó, é uma necessidade, pois tem como objeto de conhecimento, as ciências sociais têm como objeto de conhecimento a compreensão e a explicitação da produção da existência social dos homens. Não há razões de ordem ontológica e epistemológica para cindir autonomamente esta ou aquela prática social. A necessidade da interdisciplinaridade na produção do conhecimento funda-se no caráter dialético da realidade social, que é ao mesmo tempo una e diversa. Então ele diz, olha, a realidade que nós vivemos, ela é una e ela é diversa ao mesmo tempo. Foi isso que a Ozirley falou no texto de inclusão, das diferenças dos outros, e que a Ozirley falou, que a Rosalie falou nos textos sobre a interculturalidade. Tá desculpada. Vai ficar gravado, depois você assiste, tá? Então, ele diz, olha, por conta disso, por conta dessa característica de uma realidade que é ao mesmo tempo una e diversa, então urge a necessidade da gente pensar na interdisciplinaridade para a produção do conhecimento. Para o Frigoto, o caráter interdisciplinar decorre da forma do homem em se produzir, ou seja, da natureza do homem sempre múltipla e histórica, que muitas vezes são cerceadas pelo processo de alienação capitalista, desvinculando o caráter dialético da realidade, que ao mesmo tempo uno e diverso em suas naturezas intersubjetivas. Então, o Frigoto ele vai fazendo a gente entender, assim, pensar sobre isso. Olha, o homem, ele é um, mas ao mesmo tempo ele é diverso. Ele é sujeito diferente nesse lugar, como a Rosalie falou. Como a Rosalie falou, ele é preto, ele é branco, ele é índio, ele é mulher, ele é pomerano, ele é tudo, nós somos diversos, e ao mesmo tempo existe essa especificidade de ser, ao mesmo tempo, diverso e uno. Então, nesse sentido, Frigoto, ele nos faz pensar sobre a necessidade da gente tentar fazer com que o universo escolar, né, a educação, ele se encontre com esse universo interdisciplinar. E para isso, ele diz assim, olha, para que isso aconteça, a gente precisa passar por algumas etapas. Ele diz, é preciso primeiro, para a gente pensar nessa necessidade da interdisciplinaridade, é preciso romper e superar a fragmentação e o reducionismo que veio a partir do estruturalismo e do positivismo. Então, quando o Frigoto cita isso aqui, o estruturalismo e o positivismo, ele já faz parte de uma narrativa que ele tem no início do texto. Ele vem explicando por que a disciplinaridade ela se propôs como um sistema a favor do capital. E ele vem dizendo, isso é um pensamento positivista, então ele vem discorrendo sobre isso. Ele diz, para a gente pensar em tirar essa ideia de disciplinaridade e nos colocarmos na interdisciplinaridade, com pensamento interdisciplinar, nós primeiro precisamos romper
e superar isso que já vem de longa data, um processo histórico, essa fragmentação. Ele também diz que é preciso evitar o reducionismo, ou isso ou aquilo. Existe uma poesia da Cecília Meirelles que diz: é isto ou aquilo, né? Se você escolhe isso, você não escolhe aquilo. Mas é preciso a gente parar com esse olhar reducionista. Tem que ser uma coisa dessa forma e não pode ser de outra, não pode ter outros caminhos para nós encontrarmos. A Ozirley falou isso no texto dela. No texto que ela sugeriu. Dela não, no texto que ela sugeriu. É preciso reconhecer o conhecimento no plano real. E aí a Rosalie traz isso para a gente. No final da fala dela, ela diz: é preciso que nós olhemos para os nossos sujeitos e aqueles conhecimentos que já vêm construídos, o plano real, aquilo que existe. Não dá para a gente olhar para a escola, para esses cursistas que estão aí e fingir que eles não têm nenhum conhecimento e que estão ali como uma tábua rasa para aprender tudo que nós temos para colocar neles. É preciso reconhecer, é preciso definir categorias a partir das realidades elaboradas. Olha, para isso servem os temas geradores. Para isso, vocês estão tirando da sua realidade, das suas realidades, os temas que vão servir de orientação para a pesquisa de vocês. Plano real, conhecimento real, categoria real. Então, é preciso também, ele diz, repensar a realidade objetiva como fato histórico e intersubjetiva, que é a não neutralidade. Existe um fato que não é neutro, nós estamos postos nele, então não existe uma neutralidade das nossas ações. E aí, essa é o que ele trata na primeira parte do artigo. Na segunda parte, Frigoto começa a abordar a interdisciplinaridade como um problema. Então, primeiro ele fala da interdisciplinaridade como uma necessidade. É necessário a gente fazer porque a realidade nos impõe isso. Nós somos unos, nós somos diversos, nós não podemos pensar só dentro dessa caixa, a gente precisa extrapolar, e para isso a gente precisa romper com algumas práticas, para isso a gente precisa romper com um pensamento que já vem de décadas, que já vem de séculos. E aí, no segundo momento, ele vai começar a nos provocar a pensar na interdisciplinaridade como um problema. Bom, ela é necessária, mas quando ela se faz necessária, ela se torna um problema para quem coloca a interdisciplinaridade em prática. E aí ele diz, ele destaca, então, dois fatores que limitam e que nos fazem pensar na interdisciplinaridade como um problema. O primeiro fator é o limite do próprio sujeito na busca de construir seu conhecimento de uma determinada realidade. Ele vai explicar isso no texto. Por que que isso é um problema? E o segundo fator é que a realidade histórica ela é muito complexa. Não é A e B, não é 1 e 2, é 1,5, é 1,75, não é uma coisa assim que a gente possa dizer, é isso ou aquilo. Então, essa complexidade, ela precisa também ser observada como quando a gente pensa na interdisciplinaridade. Ele fala, de um lado, em relação ao sujeito, o processo de conhecimento implica em uma ação ativa, uma elaboração, um trabalho de construção por parte do sujeito que pretende aprofundar a compreensão dos fatos e enfrenta os limites que se apresentam no plano de formação. Do outro lado, em relação ao objeto, né, aquele objeto de conhecimento, quando há esforço de se conhecer determinado aspecto ou fato das múltiplas práticas e relações sociais, percebemos de que medida ou imediatamente o sujeito que busca conhecer esses aspectos da realidade está nela implicado. Nas sociedades, em classes ou grupos antagônicos, essa determinação assume crucial importância para o conhecimento interdisciplinar. Então, como a sociedade pensa, aí a Rosali trouxe uma situação bem que também nós vivemos isso nos outros polos, a comunidade não participa, não se envolve com o projeto da educação do campo. Foi isso que ela levantou, mais ou menos isso que eles levantaram aí. Então, olha, essa realidade, ela é importantíssima para a gente pensar num plano de ação interdisciplinar.
esse já é um ponto relevante, é uma realidade que está posta ali. Então, como nós vamos avançar a partir daí e pensar em um plano, em uma proposta interdisciplinar? E aí, eu acho que eu já vou caminhando para o final. Deixa eu ver. E aí ele nos propõe, ele nos provoca a pensar a necessidade da interdisciplinaridade, que para às vezes, para alguns é necessidade, mas se torna um problema. E aí ele apresenta algumas teses. Então, ele apresenta algumas teses, deixa eu ver aqui. Tá. É preciso, então, a gente compreender que a produção do conhecimento, ele não se faz alheio aos conflitos. Quais são os conflitos que ele sugere ali no texto? Conflitos de alienação e exclusão, neutralidade e subjetividade, das relações sociais. E aí ele destrincha, sabe? Ele diz sobre cada uma disso. O que é alienação? O que é exclusão? O que é neutralidade, subjetividade? O que se propõe? O que são relações de classe? Ele vem dizendo isso no texto e eu acho que, sim, uma citação que ele traz, eu achei essa imagem super interessante, que ele diz, a concepção mais generalizada da realidade, de realidade e de conhecimento, que expressa as formas mais dominantes de relações sociais, é fragmentada, abstrata, linear e fenomênica. Reduz a concepção de história, realidade e do próprio ser social arbitrária e parcial a arbitrária e parcial concepção burguesa. Os interesses particulares das classes dominantes aparecem como interesses universal e eternamente válidos para todos. Então, pode passar, Girlei, eu acho que essa é o... É preciso, então, superar as relações de dominância, está lá no texto. Eu não vou ler o texto todo, não, e é preciso superar os desafios que a pesquisa nos impõe. Então, é preciso nós pensarmos que os cursistas, né, que os cursistas da Escola Terra são pesquisadores, e a prática de temas geradores, de planos de estudos, elas são práticas de pesquisa, e que essas práticas de pesquisa, elas se transformam em instrumentos de romper esse pensamento que vem desde o positivismo lá, com a ideia da disciplinaridade. Então, o texto, no geral, ele apresenta essa proposta. Então, ele vem nos provocando a pensar sobre a questão, primeiro, disciplinar, de onde veio, onde surgiu, qual era o objetivo da disciplinaridade. Depois ele diz que a interdisciplinaridade é uma necessidade e ele explica os fatores por que ela é uma necessidade. Depois ele diz que por ser uma necessidade ela se torna um problema porque não é tão fácil eu dizer para vocês, olha, agora vocês comecem a trabalhar nessa escola com a interdisciplinaridade. Então existem obstáculos que precisam ser vencidos. E aí ele diz, olha, para que nós possamos alcançar a prática interdisciplinar, nós precisamos ultrapassar esses obstáculos que ele propõe aí. No geral, o texto apresenta isso. Então, quando vocês receberem os slides, nós vamos enviar, vamos postar lá no grupo os slides, eles de forma editável, não vai em PDF, vai em PowerPoint. Então, a nossa sugestão é que vocês subdividam esses slides em 4 apresentações, né? Aquele primeira apresentação que nós fizemos semana passada, com explicação sobre o módulo, né? Ali já está de forma bastante clara, nós fizemos a revisão, então podem que insiram o nome do polo de vocês na abertura, o nome da tutora, né? Quem está acompanhando, e que apresentem os textos a partir desses slides. Mas isso não é uma instrução, não é um manual de instrução. Isso é uma forma que nós achamos de facilitar, talvez, a leitura do texto mesmo, até por vocês e pelos cursistas.
E aí, a próxima etapa, que seria o quinto encontro, seria, então, a preparação, já o seminário. Vocês, então, lançariam o quinto encontro como um encontro do seminário, que precisa ser pensado a partir do que, o que vocês produziram ao longo do módulo 2. Então, para hoje, a nossa apresentação encerra-se aqui, não é, meninas? Rosilei e Rosali. E aí nós vamos abrir, ainda temos uns 10 minutinhos, que nós tiramos lá do início, né? Para que vocês possam fazer perguntas, se tiverem. Eu sei que foi muita informação densa ao mesmo tempo, né? Mas, caso tenham dúvida na dinâmica, né? Talvez no texto a gente não consiga tirar as dúvidas agora, mas aí a gente tem os meses, né, de agosto, setembro e o começo de outubro para fazer isso. Na medida em que vocês forem tendo demandas do texto, podem colocar lá no grupo de tutores, a gente vai sanando ali. E aí nós estamos com os microfones, os